As maiores vendas a gente já mostrou. Bora de top 13 das maiores compras da história do Atlético? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar a segunda edição do Top 13, essa série de listas aqui no canal do Frossar. A primeira foi as maiores vendas da história do Galo, tema muito motivado ali pela saída do Alisson, né? O Alisson está entre as maiores vendas aí da história do Atlético e agora a gente vai fazer a lista das 13 maiores compras, as compras mais caras de jogadores da história do Galo, beleza? Antes de começar o conteúdo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, clica no joinha, vai lá, te espero. Pronto, obrigado. Ajuda demais o nosso trabalho. Também se inscreva no canal, clique aí embaixo em inscrever-se se não for inscrito. Considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro. Se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição e tem muito vídeo legal por lá. E clique no botão Hypar caso ele apareça para você. Recado também do Açaí, nosso parceiraço, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, pessoal, antes de a gente começar a nossa lista, alguns recados importantes, algumas explicações aqui. Primeiro, em relação à correção monetária, a gente já explicou isso lá na lista das maiores vendas e usamos o mesmo critério aqui na lista das maiores compras. Então, a gente usou o IGPM, que é o índice ali da FGV, né, usado e disponibilizado pelo Banco Central para correção monetária. Então, o valor lá da venda em 2013, ele precisa ser corrigido no tempo para a gente entender o que significou essa venda em números de hoje. Então, a gente usou o IGPM para isso, tá? A conversão monetária das moedas estrangeiras para o real também foi feita na data da venda. Então, o jogador foi vendido, ou melhor, foi comprado por 6 milhões de euros lá em 2011. Quanto em reais que isso dava lá em 2011? Dava tantos milhões de reais. Beleza. Em cima do número em reais, a gente corrigiu no tempo, trazendo para números atuais, beleza? Segundo recado importante, algumas compras, na verdade a grande maioria delas, são compras parceladas. Só que a gente considera, a título aqui de comparação e de conta também, o momento da compra. Então, o Atlético comprou um cara de 5 milhões de euros, mas parcelou em 5 vezes. A gente está fazendo a correção monetária no momento da aquisição do atleta. Se lá no momento da quarta parcela, o euro estava valendo mais, menos, e a inflação mudou, aí não tem como a gente colocar todas essas variáveis, então deixando claro, a exemplo do que a gente fez na lista de maiores vendas, que isso aqui, todos os números que vocês vão ver nesse vídeo, são números aproximados, beleza? Considerando o valor da transação no momento que ela foi concluída e fazendo a correção monetária usando o IGPM. Combinado? Então bora para a lista. Vamos lá, pessoal, assim como a gente fez na lista de maiores vendas, a gente vai começar de baixo para cima, começando do 13º colocado aqui, para ir criando aquela expectativa para os primeiros, beleza? O 13º lugar dessa lista é um cara que está tanto na lista de maiores compras, quanto na lista de maiores vendas. Estamos falando de Júnior Alonso, zagueiro paraguaio. Essa compra que entrou nesse ranking, né, nessa lista, foi a compra dele lá em 2020, tá? A primeira compra do Alonso por parte do Atlético. Ele pertencia ao Lille da França, estava emprestado ao Boca Juniors. O Galo desembolsou naquele momento 3 milhões de euros, convertendo na época dava 18 milhões de reais, trazendo para números atuais, estamos falando de 27 milhões e meio de reais, 27,5 milhões de reais. O Alonso tinha 27 anos, um cara que foi muito campeão aqui, depois saiu, voltou, aquela bagunça toda que a gente já explicou, inclusive, na lista de maiores vendas. Portanto, o Júnior Alonso foi a 13ª compra mais cara da história do Atlético. Em 12º lugar, outro jogador que faz parte do elenco atual, Gustavo Scarpa, meia titular do Galo nessa temporada, chegou para o início do ano passado, né? Ele chegou, né, foi contratado pelo Galo dias antes de fazer 30 anos, agora já fez 31, então tinha de 29 para 30 anos ali, por 5 milhões de euros. Na época, isso valia aí 26,5 milhões de reais, corrigindo para números atuais, são 28,8 milhões de reais. No Scarpinha, jogador que não se firmou no futebol inglês, né? Quando ele veio para o Galo, ele pertencia ainda ao Nottingham Forest da Inglaterra, estava emprestado ao Olympiacos na Grécia, não se firmou na Premier League, resolveu, né, jogar
na Premier League depois daquele ano mágico dele no Palmeiras, realizou o sonho dele, mas acabou voltando para o futebol brasileiro. Eu sou fãzaço, acho o Scarpa um jogadoraço, um cara essencial no funcionamento desse time. 12ª compra mais cara aí de um atleta na história do Galo, valores corrigidos, 28,8 milhões de reais. O Scarpa até aqui pelo Galo já tem 76 jogos, 9 gols e 14 assistências. Em 11º lugar, Marrone, mais um jogador contratado pelo Galo em 2020, ano que o Atlético estava jogando dinheiro pro alto, gastando para montar a base do time que foi campeão brasileiro depois, em 2021, com alguns ajustes. O Marrone foi contratado junto ao Vasco, ele tinha 21 anos de idade, o Atlético pagou 3,5 milhões de euros, estamos falando aí na época de 20 milhões de reais, um pouquinho mais de 20 milhões de reais, corrigindo para valores atuais pelo IGPM, dá 31,5 milhões de reais. O Marrone não teve uma passagem brilhante no Galo, fez 10 gols em 63 jogos e foi vendido depois ao Midtjylland, da Dinamarca, por 4,5 milhões de euros. Então ele saiu até por um valor superior ao valor que ele foi contratado, a conta fechou. O Marrone, portanto, chegou com 21 anos e ocupa a 11ª posição dessa lista. Em 10º lugar, um dos grandes camisas 9 da história do Atlético, Diego Tardelli Martins. Estamos falando da compra do Tardelli em 2013, junto ao Al-Gharafa. O Galo pagou 5,2 milhões de euros, só que o euro na época não estava tão valorizado em comparação com o real como está agora. Então, na época, isso significava 13,7 milhões de reais. Corrigindo esse 13,7 para números atuais pelo IGPM, estamos falando de 32,4 milhões de reais em números corrigidos. E vale lembrar, mais uma vez, essa foi a compra do Tardelli para 2013. Ele foi a cereja do bolo, é o termo que todo mundo usou naquela época, para o time de 2013, o time que foi vice-campeão brasileiro em 2012, jogando muito bem, já com Ronaldinho, Bernard, Jô. Faltava alguma coisa naquele ataque e o Alexandre Calil, o presidente à época, recontratou o Diego Tardelli. Eu digo recontratou porque foi ele, Calil, que contratou lá na primeira vez em 2009, trocando por uma dívida que o Flamengo tinha com o Galo pela contratação do goleiro Bruno. E aí o Tardelli veio com menos prestígio, menos badalado, menos caro lá em 2009, jogou muito, virou ídolo da torcida e volta em 2013 para ganhar a Libertadores e aumentar ainda mais a história linda que ele tem com o Galo. Diego Tardelli Martins, portanto, ocupando a 10ª posição desse ranking. Em detalhe, ele tinha 27 anos no momento dessa contratação de 2013. Em 9º lugar, Coelho, contratado pelo Atlético para essa temporada. Eu não preciso falar muito porque todo mundo lembra dos detalhes. O Coelho foi comprado pelo Galo por 6 milhões de dólares, junto ao Atlético Paranaense, clube que tinha ali os direitos econômicos. 35 milhões de reais, isso dá na conversão, a gente não precisa corrigir no tempo, porque foi uma contratação recente. O Coelho tem 24 anos, chegou ao Galo com 24 anos, uma contratação que até aqui se mostra muito acertada, está jogando muito bem. Claro que agora vai aumentar o nível de enfrentamento, mas eu tenho gostado muito, imagino que vocês também, das atuações do Coelho. E se você não conhece a história dele, vai lá no Além do Bid assistir, tá? Outro quadro que a gente recém estreou aqui no canal do Frossard e tá muito legal. Toda a história do Coelho tá lá publicada no Além do Bid. O Coelho, portanto, é a 9ª compra mais cara de um atleta na história do Galo. Em 8º lugar, Guilherme Arana. E aqui a gente precisa de uma explicação, O seguinte, o Arana foi comprado em 2 etapas e não o parcelamento da compra. É porque foi assim, o Galo pagou uma grana considerável para trazer o Arana por empréstimo e depois pagou mais uma grana para comprar os direitos econômicos do jogador, para comprar ele em definitivo. Então, foram 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, mais 2,5 milhões de euros pela compra, totalizando aí 5 milhões de euros. A gente corrigiu os valores de acordo com os momentos de cada uma dessas movimentações. Então, pegamos lá os 2,5 de euros de 2020, do momento do empréstimo, corrigimos para real naquele momento e depois para o tempo até hoje, e a mesma coisa em 2021, quando o Atlético efetivamente fez a compra do Arana. Em números atuais, depois da correção pelo IGPM, estamos falando de 36,9 milhões de reais. O Arana, portanto, chegou com 22 anos em 2020, titular absoluto desde então, multicampeão, ocupando a 8ª posição nessa lista. Em 7º lugar, Guilherme, mas não é o Guilherme camisa 7, centroavante, dupla do Marques, não. Guilherme Milhomem Guzmão, Guilherme Meia, comprado pelo Galo em 2011, junto ao Dinamo de Kiev. O Galo teve que desembolsar 6 milhões de euros naquela época, isso dava 14,1 milhões de reais, mas corrigindo para 2025, estamos falando de 37,3 milhões de reais. O Guilherme
Teve uma passagem muito vitoriosa no Galo, né? Como esquecer do gol dele contra o Nils em 2013, da partidaça dele contra o Corinthians em 2014, daquele clássico das 2 assistências pro Prato em 2015. O Guilherme jogou muita bola no Galo, cara. Foi um cara que manteve contrato com o Galo por muito tempo, campeoníssimo por aqui. Tava jogando até ano passado, inclusive. Chegou ao Galo jovem, tá com 22 anos, fez base no rival, mas foi ganhar título mesmo no Galo. Guilherme Milhomem Guzmão, portanto, o meia, Guilherme Meia, foi a 7ª maior compra da história do Galo. Em 6º lugar, um cara que eu não preciso falar muito, todo mundo lembra, acabou de acontecer a negociação, Rony, jogador que veio do Palmeiras. O Galo pagou 6,5 milhões de euros, 38,8 milhões de reais no jogador de 29 anos, multicampeão no Palmeiras, chegou muito bem também no Galo. Se você não assistiu Além do Bid do Rony, vai lá assistir porque vale muito a pena, tá muito legal o conteúdo. É na playlist aqui do lado, aqui nesse mesmo canal, vai lá assistir. Rony, portanto, ocupando a 6ª posição neste ranking, 6,5 milhões de euros, 38,8 milhões de reais a compra dele junto ao Palmeiras. Antes do top 5, aqueles recados dos parceiros de longa data do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Tem muita promoção boa vindo aí no Campeonato Brasileiro, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos, gente, que é para você se divertir com responsabilidade, jogando aquela graninha que está sobrando, nunca a que está faltando. Combinado? A aposta esportiva é entretenimento. Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa para viver em paz, meu filho. Tem plano de saúde, tem seguro para sua casa, seguro para o seu carro, para sua moto, seguro para o seu cachorro, tem tudo. E tem também consórcio. Você que está pensando aí em trocar de carro, comprar um carro novo, pode ser até o seu primeiro, consórcio pode ser uma ótima opção para você na Confiax. O consórcio é a partir de R$ 374 por mês, não tem juros abusivos, tem consultoria especializada, é só escanear o QR Code e falar com o time da Confiax. Agora sim, bora para o top 5. Em 5º lugar, Jimmy Chará, pontinha colombiano, contratado pelo Galo em 2018 junto ao Júnior Barranquilla, tinha 27 anos. O Galo pagou 6 milhões de dólares, o que na época dava 22,2 milhões de reais, corrigindo para números atuais pelo IGPM, estamos falando de 39,5, 39,5 milhões de reais. Cara, o Chará é bom jogador, assim, ele jogou em 2018, 19, né, em times que não tinham tanta qualidade, era ele, Casares ali, uma coisa ou outra de qualidade, né, nos companheiros. Mas eu gostava do Chará, cara, lembro demais do gol dele contra o Flamengo, naquele jogo maluco do Horto, né, que o Jorge Jesus, inclusive, estava lá assistindo ao jogo antes de fechar com o Flamengo. Chará teve bons momentos no Galo, ele veio, como eu disse, do Júnior Barranquilla, depois foi vendido pelo Galo por um valor até parecido pelo valor da compra para o Portland Timbers, né, dos Estados Unidos. Depois de um tempo no futebol norte-americano, ele voltou ao Júnior Barranquilla. Curioso que no Galo isso acontece muito, né? Jogadores que saem de um clube, jogam no Galo, depois voltam e jogam no mesmo clube que eles, né, atuaram antes de defenderem o Galo. Chará, Zaratio, Nacho, Savarino, por aí vai. E o Chará, portanto, é a 5ª maior compra da história do Galo. Em 4º lugar, um cara que eu sou muito fã, Nacho Fernandes, comprado pelo Galo em 2021 por 6 milhões de dólares. Isso dava, na época, 32,5 milhões de reais. Para números atuais, a correção leva esse número para 41,1 milhões de reais. O Nacho chegou ao Galo com 31 anos, né? E só não dá para dizer que ele foi a cereja do bolo desse time campeão brasileiro de 2021, né, como foi o Tardelli lá em 2013, porque chegou um tal de Hulk, né? Mas o Nacho foi um cara, né, que elevou o nível de um time que bateu na trave na temporada anterior e ganhou depois da chegada dele. Foi assim com o Tardelli em 2013, com o Hulk e o Nath em 2021, enfim. Cara que eu sou muito fã, cara. Claro que sofreu com questões físicas, não aguentou o ritmo de jogo que tem no futebol brasileiro, pediu depois para voltar para a Argentina, depois de ganhar títulos com o Galo, foi atendido. Um cara que eu respeito muito, tenho muito carinho, né, particularmente como torcedor pelo Nacho Fernandes, mas foi sem dúvida nenhuma uma compra cara, um investimento alto que o Galo fez naquele momento. O Nacho tinha muita moral no River, aliás, tinha e segue tendo, é um cara histórico, campeão da Libertadores por lá, e o Galo desembolsou 6 milhões de dólares, corrigindo esse valor para hoje, seria aí 41,1 milhões de reais. O 4º lugar da lista é Ignacio Martín Fernandes. Em 3º lugar, outro cara que saiu de um clube argentino, veio para cá, enfileirou taças e voltou para o mesmo clube. Matias Zaratio, contratado pelo Galo em 2020, chegou antes do Nacho, né, por 5,5 milhões de dólares, 5,5 milhões de dólares, isso na época dava 31,1 milhões de reais, corrigindo para números atuais, pelo IGPM estamos falando de 43,3
milhões de reais. O Zaratio tinha 22 anos, né, veio do Racing, clube para o qual ele voltou depois da passagem pelo Galo. E eu me lembro de um bastidor, cara, eu era setorista do Galo pelo Globo Esporte na época, eu me lembro de um dirigente do Galo, naquele momento, conversar comigo e falar, cara, o Sampaoli ficou maluco quando soube da possibilidade real da gente contratar o Zaratio, né? Quando soube o Sampaoli, o careca, que o Zaratio era realmente algo próximo de acontecer, que estava vindo, ele ficou louco, assim, prioriza esse cara, eu quero muito, traz pra ontem. O Sampaoli era alucinado pelo Matias Zaratio, e foi um cara que realmente construiu uma história muito bonita no Galo, né? Chegou com 22 anos, foi multicampeão por aqui, ficaram dois poréns aí, né? A reta final da passagem dele, infelizmente marcada por muitas lesões, e a forma como ele saiu, não quis, né, ouvir ou discutir ali uma possível renovação com o Galo, infelizmente ficou assim um gostinho de que ele saiu pela porta dos fundos, mas cara, o Zaratio foi muito bem, foi um baita investimento que o Galo fez, né? Não à toa ele tá em terceiro lugar nessa lista, mas sem dúvida nenhuma valeu a pena. Matias Zaratio, a terceira compra mais cara da história do Galo. Em segundo lugar, Júnior Santos, está no elenco atual, contratação de agora, o Galo gastou 8 milhões de dólares, uma nota, 48 milhões de reais, para contratar o atacante que veio do Botafogo, 30 anos, multicampeão por lá, chegou ao Galo para ser aí esse jogador de força física, né, nesse time do Cuca. Infelizmente teve uma lesão logo no início da temporada, agora está na reta final de recuperação, que ele jogue muito para valer esse investimento, porque realmente 48 milhas num jogador de 30 anos, cara, tem que jogar muito para valer a pena. Toda sorte aí para o Júnior Santos, lembrando que também tem edição do Além do Bid sobre o Júnior Santos publicada aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá assistir porque vale muito a pena, beleza? Júnior Santos, a segunda compra mais cara da história do Galo. Em primeiro lugar, um nome que vai surpreender muita gente, eu tenho certeza. Alguns vão lembrar, a galera que acompanha mais, né, essa coisa de negociação vai lembrar, vai pensar, pô, eu lembro que esse cara foi muito caro, mas alguns tenho certeza que esqueceram do nome do André. Estamos falando do André Balada, André Bebezão, vocês chamem aí da forma como preferirem. Em 2011, o Atlético contratou ele junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia por 8 milhões de euros. Em 2011 isso dava aí 20 milhões de reais, né? O euro não estava tão valorizado como está hoje, comparando com o real, mas corrigindo esse número em reais para 2025, gente, pelo IGPM, estamos falando de 52,5 milhões de reais. Foi o valor aí da compra do André lá em 2011, mas é bom contextualizar, tá? O André jogou muito bem no Santos de 2010, aquele Santos badalado, de Ganso, de Neymar e companhia. E em 2011 ele tinha 20 anos de idade, estava muito valorizado, tanto que o Galo brigou com o Flamengo por essa contratação. O time carioca chegou a enviar representantes da diretoria para a Europa para negociar lá, olho no olho com os ucranianos para contratar o André, e o Galo acabou levando a melhor. O André veio para o Galo, manteve um contrato por algum tempo com o Atlético, o Galo chegou a emprestá-lo para o Vasco, para o Santos, não foi uma passagem brilhante, também não foi uma passagem ruim, até colar aqui, ó, foram 32 gols em 81 jogos, mas cara, naquele momento era um cara, pô, jovem, potencial de revenda, destruiu no Santos, vai chegar e resolver o problema, mas foi importante, não foi uma passagem brilhante, concordamos, teve alguns momentos ali em 2011, foi importante na briga contra o rebaixamento ali em 2011, lembro de alguns bonitos gols do André ali na Arena do Jacaré, lembro muito das narrações do Caixa, né, Mário Henrique Caixa da Itatiaia, um abraço pra ele, aí bebezão, aí pedra 90, o André teve alguns bons momentos, mas foi sim um cara que não entregou tudo aquilo que a gente esperava por essa grana, poderia ter jogado mais, mas em valores corrigidos, André Bebezão, André Balada é a contratação mais cara da história do Galo até hoje, beleza? É isso, pessoal. Fechamos, portanto, aqui o top 13 de maiores compras da história do Galo, ou compras mais caras da história do Galo. Maiores é difícil dizer, né? Porque aí a gente vai entrar numa discussão de custo-benefício, é papo para outra hora, mas pensando em valores corrigidos, estão aí os 13 jogadores que mais custaram dinheiro ao Galo ao longo da história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, gente. Ajuda demais a gente. Esse conteúdo aqui é um formato novo, né? É um produto novo, a gente sabe que no YouTube a gente precisa ir martelando ali nos formatos até as pessoas se acostumarem com ele, mas esse conteúdo, esse produto aqui, o Top 13, eu acho que é um quadro que tem muito potencial, então eu conto com vocês. Manda para os amigos, pô, olha só que legal esse vídeo que o Frossar fez. Se tiver gostado, claro, se não tiver gostado, não precisa divulgar não. Deixa aí nos comentários o que você achou, clica no botão hypar, caso ele apareça para você, se inscreva no canal se não for inscrito, muita gente assiste aos vídeos e ainda não é inscrito no canal. E nos vemos no próximo conteúdo aqui no canal do Frossar, beleza? Muito obrigado pela companhia, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.